No Prevê Saúde desta semana, nós convidamos o Dr. Dante Costa Dias, ele que é médico ortopedista especializado em tumor ósseo. Dante, já para iniciar o nosso programa, eu gostaria que você explicasse para o nosso telespectador o que é o tal do tumor ósseo. Bom, o tumor ósseo se apresenta de várias formas, né? Normalmente a gente vai dividir esses tumores em benignos e malignos, principalmente, e primários ou secundários. Primários quando é um tumor que começou no osso, surgiu ali, e o secundário ou metástase, que é aquele tumor de outro órgão ou tecido que acabou migrando para os ossos quando a doença se espalhou. Certo. Esse tipo de doença, é lógico que a cada dia tem sido mais estudado e tendo um diagnóstico mais preciso com as ressonâncias, com as tomografias, mas ainda o raio-x é importante, aquele velho raio-x ainda é importante para um diagnóstico dessa doença? Sim, o raio-x continua sendo um dos exames mais importantes e tem que ser sempre o primeiro exame a ser pedido. Tá? A gente costuma dizer que em ortopedia oncológica, nos tumores ósseos, 90% do diagnóstico é dado com o raio-x e a idade do paciente, porque eu sabendo a localização, o aspecto desse tumor na radiografia e quantos anos o paciente tem, eu já afunilo, eu já direciono esse diagnóstico, assim, 90%. Fica faltando alguma coisa que eu vou ali estadiar depois, fazer exames mais detalhados para saber com certeza o que é. Mas isso já me direciona muito. Às vezes você já tem uma suspeita, mas para um maligno, ou não, com certeza isso aqui é benigno, você já fica tranquilo muitas vezes com a radiografia. E o que eu costumo dizer também é o seguinte, por exemplo, apareceu uma pessoa, está com uma dor óssea, fez a radiografia veio normal, né? Qual que é a conduta? Vamos supor, deu 2 semanas depois, a pessoa continua com a mesma dor, repete o raio-x, tá? Porque acontece muito que a coisa às vezes está começando, não aparece na primeira radiografia, 2 semanas depois você repete e pega. Tá? Então eu costumo orientar os colegas ortopedistas gerais e de outras especialidades, falar, o paciente veio com a dor tá faz tempo, tá intensa, faz a radiografia, poxa, a radiografia veio normal, tudo bem. A dor melhorou depois de 1 semana, desapareceu, tranquilo. Agora, continuou a dor depois de 2 semanas, especialmente em criança, repete o raio-x. Você falou agora, especialmente em criança, é bastante comum em criança o tumor ósseo? Infelizmente, sim. Graças a Deus, a maioria dos tumores ósseos em crianças são benignos, tá certo? Criança é muito, muito raro ter metástase, mas o que a gente vê também, infelizmente, são tumores malignos primários. Existem alguns tumores, como o tumor de Ewing, que a gente fala, que ele dá na primeira década de vida, principalmente dos 5 aos 10 anos, o osteosarcoma, que é relativamente comum também, que ele dá dos 10 aos 20 anos. Então, infelizmente, sim, existem tumores malignos, agressivos, inclusive, que podem acontecer nas crianças. E o diagnóstico precoce é fundamental. E ambos esses tumores que eu disse, o diagnóstico consegue ser feito inicialmente com a radiografia. Depois, é claro, vai ser pedida a ressonância, cintilografia, vai ser realizada uma biópsia, mas inicialmente é fundamental e muito importante o raio-x. Quais são os sintomas principais que levam o indivíduo a suspeitar que pode ter um problema no osso e que esse problema possa ser tumor? O que eles sentem? Normalmente o principal sintoma é dor, tá certo? Uma dor que ela pode muitas vezes ter uma piora de noite, por causa do ciclo circadiano, de corticoide, o paciente pode ter uma piora noturna, tá? E a dor é intensa que não melhora. Melhora às vezes com a medicação, mas ela vai voltar, é uma dor constante, certo? E existe também, muitas vezes, o aumento de volume. O paciente vai reparar, por exemplo, que o braço está aumentando de volume, ou que determinado membro está aumentando, e que aquilo lá também leva a uma suspeita de tumor, tá certo? Na criança, especificamente, esses tumores agressivos, eles levam a um quadro também de prostração. A criança fica com aspecto de doente, cansadinha, não quer brincar, tá com dor, fica mais no canto, tudo mais. Isso é uma coisa que leva a gente a suspeitar. Mas, regra geral, dor e aumento de volume no local. O paciente percebe um caroço, percebe um aumento de volume. Uma vez o indivíduo chegando no ortopedista com dor óssea, o primeiro exame que o ortopedista faz é o exame físico. Sim. Vai palpar, vai ver,
mas ele pede uma radiografia. Sim. E a grande maioria das vezes, através de uma radiografia, ele suspeita desse diagnóstico. Sim, se o tumor for ósseo especificamente, lembrando assim, a gente como ortopedista oncológico, a gente não trata só tumor ósseo, a gente trata tumores que a gente chama de músculo esqueléticos. Então tem tumor que dá na gordura, tumor que dá no músculo, você vai ter um aumento de volume e o sintoma é um pouco diferente. E não vai ser a radiografia que vai fazer o diagnóstico, porque você precisa ver partes moles, então você vai pedir uma ressonância preferencialmente. Mas assim, o tumor ósseo, ele sempre o primeiro exame, depois do exame clínico, depois da história, conversar com o paciente, fazer o exame físico, vai ser a radiografia. Com a radiografia, eu já vou ter uma suspeita, e como eu disse, eu já vou eliminar diversos diagnósticos possíveis, vou ficar com alguns diagnósticos possíveis. E dentro disso daí, eu vou fazer os demais exames para conseguir fechar o diagnóstico. Depois de todos os exames feitos, a última etapa, antes de começar o tratamento, é a biópsia. Nós falamos aí em dor óssea e muitas vezes o nosso telespectador vai falar, nossa, eu tenho essa dor aqui, eu acho que eu estou com um tumor. Nem toda dor óssea é tumor. Exatamente. Lembrando que assim, o tumor ósseo é raro, tá certo? Eu costumo brincar com os pacientes assim, para mim não é raro porque eu vejo todo dia, mas é raro, são raros. Para você ter uma ideia, os tumores ósseos, os tumores primários do osso, tumores que começam no osso, eles perfazem 1% de todas as malignidades. Então, de todos os tipos de câncer, os tumores ósseos são 1%. A gente acaba vendo mais por quê? Porque a maioria dos tumores ósseos que a gente vê no dia a dia são benignos, isso é, não são câncer, tá certo? Um tumor que ele pode até ser localmente agressivo, mas você retirou, acabou o problema. Diferente de um câncer que você vai ter que fazer outros tratamentos, né? Primeiro isso, e também a gente, como ortopedista oncológico, vê muita metástase. Com a melhora do tratamento do tumor primário, por exemplo, mama, próstata, pulmão, rim, vários tipos de tumor que dão metástase óssea, a metástase acaba se tornando mais comum, porque a vida do paciente, hoje em dia, é muito mais prolongada. O tratamento melhorou, esse paciente vai sobreviver muito mais tempo e ele, às vezes, acaba tendo uma progressão dessa doença para os ossos mais frequentemente do que ele tinha no passado. Então, a gente vê muita metástase óssea. Agora, como você estava falando, a minoria das dores ósseas é câncer, ou mesmo um tumor benigno. É raro, mas as maiores causas de dor óssea, artrose, tantas doenças muito mais comuns, aí, os vários tipos de reumatismos e tudo mais. Então, não é porque eu estou com uma dor óssea, meu Deus do céu, eu estou com câncer. Não, pelo amor de Deus. Mas, está com uma dor óssea persistente, no mesmo local, dói, vai lá no ortopedista, ele vai fazer uma radiografia e já te tranquiliza. Certo. Existem alguns fatores de risco para esses indivíduos desenvolverem o tumor ósseo? A maioria dos tumores ósseos não tem herança genética, diferente, por exemplo, de mama e próstata, tá? Principalmente, estou falando que são tumores extremamente comuns, que existe uma herança genética. Se o seu pai, sua mãe tem, você tem uma chance maior de ter. Os tumores ósseos, existe hoje em dia, a gente sabe que vários tumores acontecem por uma mutação genética específica, tá? Principalmente esses tumores primários da infância, normalmente é por uma falha que a criança tem genética, tá certo? Então, o tumor de Ewing, isso é muito bem documentado. Nosso sarcoma também está sendo estudado e documentado isso. Então, é uma falha congênita, uma falha genética da criança. Mas isso não é herdado, tá? Não é herdado dos pais. Então, não tem como você falar assim, olha, eu tenho um risco aumentado porque o meu tio teve. Não, provavelmente não tem nada a ver. São mutações novas, tá certo? Agora, sim, quando a criança tem uma suspeita, uma das coisas que é feita assim rotineiramente hoje em dia é o teste genético para ver se ela tem essa mutação, porque isso inclusive é fator prognóstico. A criança pode ter o tumor tendo essa mutação ou não tendo essa mutação. Se ela tem a mutação, infelizmente o prognóstico, isso é a sobrevida, a chance de cura, etc., é um pouco menor. Tá? Então a gente faz esse estudo rotineiramente hoje para poder programar o tratamento e saber o risco que essa criança tem desenvolver. Agora, como eu disse, como um dos tumores ósseos, digamos assim, mais comuns que a gente vê é a metástase, isso é a progressão da doença, então, claro, se você fuma, você vai ter um risco aumentado de ter câncer de pulmão. Se você tem câncer de pulmão, você tem um risco aumentado de ter uma metástase óssea pelo câncer de pulmão. A mesma coisa, se você tem, sua mãe teve câncer de mama jovem, você tem um risco aumentado de ter câncer de mama. Então, você fazendo o autoexame, você fazendo a mamografia, ultrassom de mama, fazendo a prevenção, você diminui a sua chance de ter câncer de mama e, consequentemente, diminui a sua chance de ter uma metástase óssea e, assim, próstata também, fazer o exame de toque depois dos 40 anos, tudo isso para tentar prevenir. Bons hábitos que previnem outros tipos de câncer
também vão ajudar a prevenir o câncer ósseo. Infelizmente, os tumores primários do osso, eles não têm isso, eles são ao acaso, a gente não tem muita comprovação de que determinado hábito ou genética vai mudar isso. Genética que eu digo que herda dos pais. É uma mutação, mas é uma mutação nova que aconteceu na pessoa. Ô Dante, e uma vez diagnosticado esse tumor, existe um padrão de tratamento, ou seja, quimioterapia para todo mundo, radioterapia para todo mundo ou cirurgia para todo mundo? Como se dá isso? Isso é muito individualizado, tanto pelo tipo do tumor quanto pela situação, digamos assim. Se o paciente tem o tumor in situ, que a gente fala, isso é, o tumor está só localizado, o tumor não se espalhou, é um tratamento. Se o paciente já tem metástase, o tratamento é diferente. Então, assim, a grosso modo, os tumores benignos, a maioria deles ou cirúrgicas, no caso de doer, tá? Se o tumor não dói, ele pode inclusive ser só acompanhado, no caso do tumor benigno. O tumor está ali, está quieto, não está crescendo, não está doendo, a gente pode fazer um acompanhamento, radiografia ou tomografia, ressonância, depende do tipo de tumor, de tempos em tempos, para fazer esse acompanhamento, não é necessário remover. No caso dos tumores malignos, quando é uma metástase, isso é, o paciente tem um tumor de outro lugar e ele já tem uma metástase, o tratamento ele vai ser o quê? Prevenção e tratamento das fraturas patológicas, que a gente fala, que é a fratura causada pelo tumor. O tumor foi crescendo, destruiu uma área do osso e o osso acaba fraturando por fragilidade. Então, o que a gente faz? A gente tem um score que a gente usa, que é uma pontuação que é pelo tamanho do tumor, localização do tumor, tipo do tumor e a quantidade de dor, digamos assim. A gente tem um score que a gente pontua conversando com o paciente, vendo os exames, e se aquilo der 8 pontos ou mais, a gente faz uma fixação preventiva, profilática. A gente faz uma fixação para prevenir a fratura, para que o paciente não venha quebrar aquele osso. E isso dá qualidade de vida, evita que tenha dor, porque uma coisa é eu fazer uma cirurgia, que é agendada, que é eu vou lá, vou pedir os devidos exames, o paciente vai passar com o anestesista, vai fazer tudo certinho e vai operar com calma. E outra coisa é o paciente que teve uma fratura, que daí vira uma urgência e tem que operar meio que às pressas. Então, a gente sempre procura fazer a fixação preventiva. Infelizmente, muitas vezes o paciente não sabe que ele tem aquela lesão, ele está fazendo acompanhamento, ele faz uma cintilografia uma vez ao ano, mas às vezes uma lesão acaba crescendo um pouco mais rápido e acabam acontecendo as fraturas patológicas. Isso também é função do ortopedista oncológico, tá? Tratar essas fraturas quando acontece. No caso da metástase. A metástase, ela não tem indicação de remover uma a uma. Não melhora o prognóstico, não aumenta a sobrevida do paciente. A metástase quer dizer doença sistêmica, doença espalhou. Então, o tratamento também é sistêmico. Vai ser o tratamento da doença de base, isso é, do tumor primário, e dessas metástases através de quimioterapia, radioterapia, quando for necessário. No caso dos tumores primários de osso, aí sim, aí existe o que a gente chama de protocolo brasileiro de tratamento do osteosarcoma, por exemplo. Então, isso é um protocolo, é seguido no Brasil inteiro. O paciente faz normalmente aproximadamente 3 meses de quimioterapia pré-operatória, tá? O tumor diminui de volume, protege o pulmão contra a metástase, tá certo? E aí a gente faz a cirurgia, tem uma janela, a gente espera o paciente melhorar os parâmetros bioquímicos e sanguíneos, etc. Porque o paciente fica anêmico por causa da quimioterapia, fica debilitado, a gente espera um tempo, mas a gente tem um tempo mais ou menos de 40 dias. Então a gente espera mais ou menos 15 a 20 dias para o paciente se recuperar da quimio, faz a cirurgia, e aí o paciente, depois que tira os pontos, o paciente volta para a quimioterapia mais um período, tá certo? O tumor de Ewing tem isso também, e o tumor de Ewing, ele, às vezes, a gente também auxilia com radioterapia, porque ele tem uma boa resposta, né? Então a gente faz a quimioterapia, faz a cirurgia, depois faz a quimioterapia de novo e, eventualmente, se for necessário, faz a rádio também. Existem alguns ossos que são mais suscetíveis a ter tumor? Sim, existem. No caso, assim, digamos, nas metástases, tá? A maioria das metástases acontece numa região que a gente chama de plexo de Batson. Por quê? É um plexo venoso que não tem válvula. Então, ele é mais suscetível à estásia, o sangue ficar mais parado ali, e isso facilita a implantação da célula tumoral. Então, seria o quê? Parte baixa da coluna lombar, né? Região da bacia e a região de cima do fêmur, a parte de cima aqui perto do quadril. Então, isso disparadamente são os locais mais comuns de metástase. Outros locais comuns para metástase são os ombros, tá? Então, esses são os locais que a gente mais pega metástase. Tumor primário, né? Principalmente os primários de criança, eles acontecem próximos das linhas de crescimento rápido, tá? Então, a criança tem linha de crescimento em todo local, mas onde que dá mais?
Ao redor do joelho, isso é a parte distal do fêmur e proximal da tíbia, que são são cartilagens de crescimento ultra rápido, e no braço é o contrário, em vez de ser próximo do cotovelo, é distante do cotovelo. Então a gente costuma falar no membro inferior perto do joelho, no membro superior longe do cotovelo. Então rádio distal e húmero proximal são as localizações mais frequentes. Certo. Esses pacientes que acabam sendo diagnosticados com tumor primário, certo. Esse paciente precisa de algum cuidado especial? Cuidado especial que eu digo é assim, alimentação adequada, diminuição de estresse, exercício físico adequado, o que ele realmente precisa para realmente ter um tratamento mais adequado e um resultado melhor? Eu acho que isso é fundamental, tá certo? No caso do exercício físico, a gente tem que tomar cuidado com o tumor especificamente, porque esse tumor ele fragiliza o osso, aquilo pode fraturar, mas dentro do tolerado pelo paciente, ele pode e deve fazer exercício físico. A alimentação é fundamental, obviamente, uma alimentação balanceada, a gente tende a pedir para o paciente fazer uma ingesta proteica maior, principalmente proteína, porque isso vai ajudar na cicatrização, na quimioterapia. Tem alguns alimentos que são mais bem tolerados, menos tolerados, isso daí o próprio oncologista vai orientar bem o paciente nesse sentido, tá? Mas sim, quanto melhor o paciente estiver alimentado e se ele puder, claro, fazer alguns exercícios físicos dentro do tolerado por ele, estou dizendo durante o tratamento, tá? Depois do tratamento, obviamente, manter uma alimentação saudável, fazer exercício físico dentro do possível. Tem paciente que vai precisar de uma prótese, vai ter algumas limitações daí de exercício, mas assim, a gente nunca proíbe de fazer o exercício, a gente sempre incentiva dentro do tolerado. Claro, se o paciente tem uma prótese, ele não vai poder fazer exercício com impacto, mas ele vai poder nadar, ele vai poder andar de bicicleta, ele vai poder fazer várias coisas que são importantíssimas para ter uma vida saudável. Você falou de vários tumores que são secundários, ou seja, é um tumor que irradiou do fígado, do pulmão, para o osso. O osso dá metástase geralmente para quais órgãos? Pulmão, principalmente. Disparadamente, o mais comum é pulmão. O osso ele dá metástase basicamente para dois lugares. Para o próprio osso, tá? Existem dois tipos. Existe a metástase que a gente chama de skip, que é a metástase que dá no mesmo osso, só que com uma área saudável no meio. Então eu tenho fêmur, por exemplo. Eu tenho um tumor primário aqui, eu tenho um espaço de fêmur saudável e eu tenho um tumor secundário aqui, tá? São metástases tão graves quanto a distância, tá? Não, o pessoal acha às vezes, não, a skip metástase está dentro do mesmo osso, não é grave. Não, quer dizer que o tumor tem uma tendência à progressão. Então é uma metástase que a gente considera bastante ali como um fator de gravidade, digamos assim. E tem as metástases à distância que acontecem em outros ossos, tá certo? Mas, em geral, o tumor primário do osso, ele vai muito para o pulmão e também para os próprios ossos. Esses tumores ósseos, como você falou, são tumores que, diagnosticados precocemente, têm um tratamento bacana? Você consegue ter uma sobrevida legal com o paciente? Sim, sim. Hoje em dia, por exemplo, eu não sou tão velho assim, eu não sou formado há tanto tempo assim, mas do que eu me formei para hoje, já mudou muito. É perceptível o aumento das... Por quê? Melhorou o tratamento, melhorou a quimioterapia, melhorou a tecnologia, até a radioterapia, as próprias cirurgias, o tipo de prótese que a gente tem para fazer a reconstrução, tudo isso daí melhorou bastante. Então, hoje em dia, fazendo o diagnóstico precoce, porque, claro, sempre, a partir do momento que deu metástase, isso é que o tumor progrediu, não é uma sentença de morte mais, isso tem tratamento ainda, tem muito paciente que consegue remissão da doença mesmo tendo metástase, mas é claro que é pior. O ideal é fazer o diagnóstico quando o tumor está in situ, quando o tumor está pequeno, está começando, e sempre daí o prognóstico vai ser muito melhor, tá? Mas esses tumores têm tratamento, esses tumores eu vejo muito paciente ter remissão. Eu tenho paciente que eu operei quando eu cheguei na cidade, o paciente está bem, está vivo, está bem até hoje, tá certo? A maioria, o pessoal às vezes fala para mim assim, poxa, mas que profissão ingrata, né? Tratar câncer, morre tanta gente. Eu falo, gente, se morresse todo mundo, ninguém faria. Entendeu? A gente faz por quê? Porque é gratificante no sentido que, graças a Deus, a maioria a gente salva. A maioria hoje em dia, a maioria consegue a remissão da doença. Não são todos, infelizmente, ainda perdemos bastante pacientes, mas hoje em dia tem uma sobrevida muito boa, qualidade de vida durante o tratamento, mesmo que o paciente não consiga cura, digamos assim. A gente dificilmente fala em cura em câncer, a gente fala em controle, a gente fala em remissão, porque a doença pode recidivar depois de 10 anos, infelizmente, tá? Mas a gente consegue muitas vezes remissão por muitos anos, o paciente às vezes acabar até morrendo de outra coisa,
Entendeu? Você faz o tratamento, o paciente tem a remissão do tumor, mesmo às vezes ou às vezes ele não tem a remissão completa, mas ele tem um controle da doença a ponto de viver 10, 15, 20 anos com a doença, mas ele está controlado, quase como se fosse uma doença crônica. Entendeu? Então, sim, hoje em dia o tratamento melhorou muito, o prognóstico melhorou muito e a gente consegue remissão e controle na grande maioria dos casos. Você falou que o principal sintoma é a dor. Existe algum outro sinal de alerta onde o nosso telespectador possa falar, poxa, eu vou me ligar a isso daí, eu posso estar tendo isso também? Sim, o aumento de volume local. Você tem uma assimetria, você se olhar no espelho, um ombro seu está maior que o outro, uma coxa está maior que a outra, isso é um sinal de alerta, deve ser investigado. Às vezes é uma doença benigna, às vezes é alguma coisa que você tem. A medicina é um negócio muito vasto. Quando o paciente chega, às vezes, para mim, sem exame, sem nada, com aumento de volume, fala, doutor, é câncer? Eu não sei. Porque podem ser coisas extremamente raras. Tem o caso, quem faz a nossa especialidade, com certeza já viu muita coisa rara. É aquela coisa, às vezes é 1 em 1 milhão, mas é você. Então, eu sempre falo, tem que investigar, mas não necessariamente já tem um diagnóstico e tudo mais. Mas, em geral, assim, fora a dor, o principal sintoma é o aumento de volume, é uma assimetria. Se olhar, um ombro está maior que o outro, uma coxa está maior que outra, ou você percebeu, está inchado, não bati, não caí, não aconteceu nada e está inchado. Então, vale a pena investigar. Você falou que de quando você se formou para hoje, mudou muito e você hoje consegue ter um controle muito maior da doença, um tratamento muito mais adequado. O que você vê para um futuro daqui mais 15 anos? Olha, eu acho que uma das coisas que tem acontecido assim, de melhor no sentido do tratamento oncológico, imunoterapia. Imunoterapia, olha, vamos usar um exemplo prático. Melanoma, quando eu me formei, era uma sentença de morte. O paciente tinha um melanoma com mais de 5 milímetros, essa doença se espalhava e o paciente morria em pouco tempo. Né? Hoje em dia, com a imunoterapia, a gente vê cura. O paciente com melanoma metastático, já o paciente faz o tratamento, o paciente se cura. Era uma coisa que quando eu me formei, para mim era impossível. E hoje a gente vê o paciente se curar. E a imunoterapia é usada em vários outros tipos de tumores e agora também, cada vez mais sendo estudado, a terapia gênica, que vai fazer uma terapia completamente individualizada, vai fazer a genotipagem ali do tumor, do paciente e tudo mais, e vai fazer o tratamento para aquele paciente específico. Isso é fantástico. Eu acho que o futuro está muito nisso daí. Né? E claro, vai melhorando prevenção, vai melhorando muitas coisas, mas eu acho que o câncer, ele não só o tratamento cirúrgico melhorou muito, tal, mas eu acho que o tratamento, a quimioterapia tradicional melhorou muito, mas essas terapias novas, imunoterapia, terapia gênica, isso eu acho que é o futuro mesmo. Legal. Eu acredito que nós tenhamos falado aí de uma maneira bem genérica sobre o tema tumor ósseo, mas mesmo assim eu gostaria que você, Dante, deixasse uma mensagem para o nosso telespectador. Então, o que eu queria dizer, assim, às vezes a pessoa vê uma entrevista como essa e começa a ficar paranoica, meu Deus, eu tô com dor no ombro, deve ser câncer. Calma, como eu disse, é muito raro, tá certo? Agora, como eu disse, uma dor persistente, não está melhorando, já tomou remédio, melhora um pouquinho, acaba voltando a doer, vale a pena, procura seu ortopedista, faz uma radiografia, se depois mesmo assim passou mais 15, 20 dias ali, não melhorou, vai lá, repete o exame, ou de repente faz até um exame mais detalhado, faça o diagnóstico precoce, tá certo? Então, isso é muito importante. Notou um aumento de volume, não estava ali antes, está esquisito, não coma bola, tá? Infelizmente, a gente pega casos que o paciente fala, poxa, eu notei isso aqui faz 4 meses que está assim, e aí a hora que a gente faz o diagnóstico, infelizmente, já está avançado, e o que a gente pode dar para ele já não é um tratamento tão bom quanto a gente daria numa doença em fase inicial. Legal. Eu gostaria imensamente de agradecer a presença do Dante aqui no nosso estúdio. É bacana ver um médico jovem comprometido aí com a sua especialidade e como você fala empolgadamente aí a respeito desses novos tratamentos e realmente como você vê o futuro da profissão. Muito obrigado pela presença, muito obrigado a você, nosso telespectador, e fica aqui o convite para que na semana que vem estejamos juntos aqui para mais um Prever Saúde. Tchau.